Esse livro, na verdade, eu já penso a escrevê-lo já fazia mais ou menos 3 anos. Eu trabalho há muito tempo com recolocação profissional e hoje, se você for olhar o mercado, até outros livros, eu nunca tinha encontrado um livro que trazia aquilo que eu queria trazer para a minha audiência. Eu simplesmente queria pegar na mão de alguém que estivesse buscando trabalho, estivesse buscando um novo emprego e de uma maneira leve, prática e didática oferecesse todo o conhecimento que eu construí ao longo desses anos assessorando outros profissionais a encontrarem uma colocação no mercado de trabalho. Eu queria colocar tudo isso num material, pegar na mão nessa pessoa e realmente ajudá-la de uma maneira prática, rápida e eficaz, com todas as ferramentas possíveis a se lançar no mercado de trabalho. Olha, as principais dúvidas, elas permeiam desde currículo, perfil em rede social, otimização de LinkedIn, preparação para entrevista de emprego, networking, como se vestir para uma entrevista, o que falar numa entrevista. Mas existe um ponto que eu também abordo nesse material, que é a questão da sua mentalidade. Porque hoje o profissional que está em recolocação, muitas vezes ele está passando pelo pior período da vida dele. E eu até imaginava que a dor do meu público era assim, eu não sei fazer um currículo, o que eu vou dizer numa entrevista, mas não. A dor de um profissional que está enfrentando o desemprego é não saber o dia de amanhã, não saber como vai pagar as contas, chegar em casa e não ter condição de repente, arcar com as suas despesas, ou não conseguir olhar no olho do seu filho e dizer o que está acontecendo. E esse profissional, geralmente, ele está num processo de sofrimento. Então, através do meu livro, eu também trabalho com técnicas rápidas e fáceis de aplicar, tudo aquilo que um profissional pode fazer para superar esse período da melhor forma, sem tanto sofrimento ou, de repente, sem entrar numa depressão profunda. Olha, essa é a pergunta que vale ouro. A primeira dica é não cair no desespero. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, a gente começa a se desesperar, querer mandar milhares de currículos ou de repente pedir ajuda no lugar errado e a gente acaba agindo sem estratégia, a gente acaba trocando os pés pelas mãos. Então a primeira dica é não cair em desespero. Isso já aconteceu com muita gente e às vezes esse seu ponto de partida, esse período que você entende como negativo, pode ser até uma bênção, que é o momento onde você vai dar aquela reviravolta, de repente se transformar, adquirir novos conhecimentos ou de repente mudar o seu ciclo de amizades, e vai ser esse período que você agora está julgando como um período ruim, que vai ser fundamental para você dar um passo além na sua carreira. Então é preciso agir com cautela, não se desesperar, realmente traçar uma estratégia de recolocação, porque tem gente que fala, você está em casa, paga essa conta para mim, você está em casa, vamos então fazer uma faxina, uma reforma. E procurar emprego dá muito trabalho, sim. Então você precisa reativar suas conexões, você precisa se cercar de pessoas positivas. Você pode hoje, tem uma série de materiais incríveis, vídeos, canais que você pode assistir, e você tem que necessariamente ativar a sua rede de contatos. E quando eu falo de rede de contatos, eu estou falando de rede de contatos online e offline. Então você tem que ir para o LinkedIn, de repente utilizar a força das redes sociais, mas também você tem que dar foco para as pessoas que você conhece, que às vezes você não tem mais contato, e são essas pessoas que podem ser determinantes para você encontrar um novo trabalho. As empresas querem um profissional com brilho nos olhos. As empresas buscam, hoje já está, até a gente está discutindo muito até que ponto o diploma é importante. Então as empresas buscam hoje pessoas determinadas, pessoas que tenham valores congruentes com os valores daquelas empresas e pessoas que sejam capazes de trabalhar em times
e que entreguem, e de preferência entreguem além do solicitado. Isso sim é um diferencial num profissional. Sabe quando você entrevista aquele profissional, às vezes não é o profissional mais qualificado, não é o profissional que se formou numa universidade melhor, ou mesmo aquele que tem mais experiência. E sim, aquele profissional que de uma maneira que você não sabe nem explicar, ele tem brilho no olhar, ele tem garra, ele tem vontade de fazer acontecer. Isso a gente acaba sentindo e na hora da decisão, isso às vezes acaba pesando muito mais do que diploma ou mesmo experiência. Sabe aquela pergunta, qualidades e defeitos, do que falar? Não sei se já te fizeram essa pergunta, mas é uma pergunta que tem muita gente que eu não faço mais. Quando eu vou entrevistar, eu acabo nem fazendo, mas tem muita gente que faz essa pergunta, muitos recrutadores, e a pessoa sabe que vai ser perguntado, mas dá uma travada nessa hora. Então, até no livro eu falo bastante sobre isso, e eu trabalho também, eu traço ali várias perguntas numa entrevista de emprego, como que você pode responder melhor, o que esperar de uma entrevista de emprego, e até falo um pouco mais dessas entrevistas de emprego mais inovadoras. Olha, a minha geração talvez tivesse a pretensão de que estava tudo certo, eu ia me formar, ia fazer uma pós-graduação, nesse meio tempo ia casar, ter filhos e de repente ia seguir uma carreira. E o acontece hoje que um profissional ele não para mais de estudar. Se você tem a pretensão de que você vai se formar, fazer uma graduação, uma pós-graduação e daí acabou, você está bastante enganado. Então o profissional de hoje, ele precisa estar estudando, ele precisa também estar se relacionando com pessoas, trocando com pessoas e necessariamente ele tem que dominar tecnologia. E quando eu falo de dominar tecnologia, não é assim você conhecer um sistema ou conhecer outro sistema, não. Você tem que ter uma capacidade aprendedora para tecnologia, porque hoje você pode estar até iniciando uma faculdade, beleza? A linguagem que está em alta é X. Amanhã, daqui 6 meses, muda tudo, isso já entrou em desuso. Então, se você não tem essa capacidade aprendedora, vai ficar muito mais difícil quando você nem tiver faculdade para te apoiar nesses momentos de mudanças, e as mudanças nunca foram tão rápidas. Então, quanto mais você conseguir aprender, quanto mais você conseguir absorver conceitos e quanto mais você conseguir desaprender, mais no mercado, inserido no mercado de trabalho, mais garantido você estará. Muito importante essa pergunta, não basta conseguir o emprego e fazer tudo igual o anterior. É preciso que você tenha cautela e que você entenda a cultura organizacional. Que tipo de empresa você está trabalhando? Qual é o vocabulário das pessoas? Como as pessoas se vestem? Como que acontecem as relações de poder dentro da empresa? Como que as pessoas se comunicam? Como que as pessoas agem no dia a dia? E é importante que você conheça a empresa, você conheça os principais concorrentes e não se limite somente à sua área de atuação. Se você de repente entrou numa empresa e está na área financeira, por que não entender um pouco de marketing? Você pode até abrir sites como Reclame Aqui, e nesses sites você vai ter uma ideia do que falam da sua empresa, quais problemas a sua empresa tem do ponto de vista do consumidor. E é importante que você mantenha boas relações profissionais. E boas relações profissionais, às vezes elas vão acontecer no horário de almoço, vão acontecer num happy hour ou num evento que a sua empresa está promovendo. Então, tenha disposição, dedique-se um pouco mais e lembre-se, o profissional que entrega mais, que entrega além do solicitado, é o profissional que muitas vezes é o primeiro a ser promovido ou é o profissional que é lembrado para assumir novos projetos. Eu queria te dizer que eu tô aqui para te ajudar e para te apoiar no momento de transição de carreira, na sua recolocação. E se você seguir o passo a passo desse livro, se você também quiser acessar as minhas redes sociais,
eu tenho certeza que você vai estar preparado, que você vai estar preparada e vai fazer desse período que parece turbulento na sua vida o período necessário para você alcançar mais sucesso, felicidade e realização profissional.